O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: Vamos para a outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimos Padre Neuci, presidente desta celebração eucarística, reverendíssimo Diácono Carlos, queridos irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, queridos internautas que nos acompanham pela Rede Santa Rita de Comunicações, pela Web Rádio Ativa e pela TV Paz. No livro de Jó, que nós ouvimos na primeira leitura de hoje, nós vemos que um Deus que é onipotente, porque Ele criou toda a natureza, todas as leis cósmicas, e Ele domina e conhece todas as criaturas. O mundo vive em perfeita harmonia aos olhos humanos. Se nós olharmos, é que o nosso mundo é muito limitado, então às vezes nós olhamos só ao nosso redor. A gente não consegue, às vezes, nem ultrapassar o pedágio ali. Mas, se nós olhássemos, não só para o nosso país, o Brasil, não só para os continentes todos, não só para o planeta Terra, mas olhar para o universo. Todo ele criado por Deus, as estrelas. Aqui, eu estou falando, inclusive, da Via Láctea, mas de outras galáxias, porque o homem não sabe o que é o universo. Mas tudo está em perfeita harmonia. Tudo funciona como um reloginho. Mas o homem, por vezes, interfere. A gente costuma dizer assim, ele interfere no curso natural das coisas. E quando o homem começa a mexer na criação, geralmente não termina, às vezes, em coisa boa. Eu não li, mas eu vi, não sei se vocês chegaram a ver, eu vi só a manchete, que é tanta coisa que não dá tempo, mas de falar, de deslocar não sei o que da Lua. Eu falei, vai mexer com o que não deve. Porque se Deus fez daquele jeito, é porque Deus sabe que tem que ser daquele jeito. É um plano lógico de Deus. Então, para nós, resta ter a humildade de se entregar como Jó, totalmente à confiança de Deus. E aqui eu lembro a carta encíclica do Papa, chamada Laudato Si, sobre a casa comum, a nossa terra. E ele lembra, ela inicia esta carta lembrando o Cântico das Criaturas de São Francisco. Louvado seja meu Senhor. E ele vai chamando a irmã, a mãe terra, que governa, que sustenta, que produz variados frutos, diversas cores e assim por diante. E o Papa, nessa encíclica, ele chama a atenção. O homem interfere na natureza e aí ele altera as coisas que são normais. Seja o clima, seja a questão da produção,
Quantas espécies simplesmente desapareceram, espécies animais. Quantas também na fauna, na flora, né, espécies vegetais. O homem parece que é um predador que vai destruindo. Porque às vezes ele não se conforma com aquilo que é o plano de Deus. Né? Mas se nós olharmos os alimentos que nós comemos hoje, muitos não são saudáveis, sabem por quê? Porque aceleram o processo da produção. Vou citar aqui um exemplo, que todo mundo conhece, né? Pela natureza, pelo normal, por exemplo, um ovo, ele choca em 21 dias, e depois o frango, para ficar no ponto do abate para alimentação, geralmente é de 6 a 8 meses. Mas o que a gente vê hoje? O ovo nasce de um dia para o outro. Já não é 21 dias, de um dia para o outro já nasce. Tudo alterando a natureza. E depois, quando o pintainho nasce, eles tocam ração e remédio, não sei o quê, em 45 dias. E a gente come. Eu estou citando só um exemplo, vocês imaginam tantas outras coisas que não tem. Então, Jó, ele concorda com os planos de Deus, com as demoras de Deus, com aquelas coisas que são naturais. É a mesma coisa quando nós olhamos, a gente vai envelhecendo, né? Eu não estou dizendo que a gente tem que ser desleixado, mas nós temos que nos aceitar. E tem pessoas que não aceitam a sua idade. A gente vai realmente aparecendo os cabelos brancos, as rugas, a perna já não responde tanto, a gente tem que aceitar. Não, eu quero mudar, eu quero tomar, compra aqueles negócios pela internet para ficar bom da perna, para ficar bom não sei do que, para ficar bom daquilo outro. Que besterol. Aceita, como Jó nos ensina nessa leitura. Depois Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai falar que o nosso Deus não é um Deus indiferente. Ele não deixa os homens abandonados à sua sorte. Jesus veio ao mundo para nos libertar. E nós precisamos entender essa libertação. Quando nós cantamos banhados em Cristo, nós somos encharcados pelo seu amor. Banhados em Cristo, nós somos nova criatura. Nova criatura. E esse amor de Cristo, como diz a leitura, ele nos impele, quer dizer, como se ele nos empurra. E os primeiros cristãos iam até para o martírio. E nos tempos atuais, nós também devemos ser impelidos por esse amor de Deus a ir aonde preciso for. Porque a gente canta aquela canção que diz, né? Leva-me aonde, né? Canta bonito aquilo lá. Aonde mandar eu irei, Senhor. Aí o Senhor manda na casa da vizinha doente, lá não vou não. O Senhor manda lá no presídio, não vou não, é perigoso. Então vejam bem, quando Paulo diz isso, quer dizer, a gente precisa começar a medir a nossa resposta a esse amor de Deus. Ele não mediu consequências, por isso foi parar na cruz, por isso morreu por nós. E depois, esse evangelho é muito interessante, porque Jesus diz assim, silêncio, cala-te. E a palavra diz que o vento cessou, e seguiu-se uma grande bonança. Quem é este que até os ventos obedecem? Quem é este que o mar obedece? É aquele que criou o mar. É aquele que criou o vento. Ele é o Senhor dos mares. Ele é o Senhor dos ventos. E ele, Jesus, mostra para nós que a igreja que nós estamos, esta barca no mar, esta barca que enfrenta dificuldades, ventos contrários, tempestades que colocam em perigo. E muitos cristãos, na primeira tempestade, abandonam a barca, porque às vezes não quer nada exigente, ele quer um lugar onde possa acomodar os seus interesses, e às vezes na igreja não é possível. Por vezes, alguns podem julgar, como aqui os apóstolos fizeram, Deus está dormindo. Eu já ouvi isso, você também com certeza deve ter ouvido, né? Infelizmente, hoje chegamos a esta marca terrível de 500 mil de mortos pela pandemia. E tudo que a gente liga, tudo que a gente fala, só fala disso, de pandemia. Mas aí muitas pessoas dizem assim, mas será que Deus está dormindo? Deus não está vendo, não?
Aqui também o barco estava balançando, tá lá, aí ele está dormindo. Nada faz enquanto nós estamos sofrendo. Onde está Deus? Mas engraçado, na hora que nós erramos, nós não perguntamos onde está Deus, para consultá-lo quando vamos fazer as besteiras que nós fazemos. E depois a gente paga as consequências das nossas ações, as consequências das nossas atitudes. E por que Marcos descreve um relato de mar como se fosse um exorcismo? Porque na Bíblia, o mar representa o lugar do perigo, da escuridão, do caos, dos monstros marinhos. E aí, então, por isso que Marcos coloca aqui essas forças hostis que estão nos mares. E a vitória sobre essas forças vem por Deus, que transforma a tempestade em uma leve brisa. Marcos, o evangelista, quer nos revelar a certeza de que o único Salvador, o único que pode tirar-nos da ação de todas as forças malignas, é Jesus Cristo. É claro que quando a gente está nessa situação em que nos encontramos agora, nós por vezes podemos dizer assim, agora as pessoas parecem que estão procurando mais Deus. Mas não deveria ser assim. O beato Charles de Foucault, que é um eremita, ele nos ensina assim, meus filhos, seja o que for que vos aconteça, lembrem-se sempre, Jesus está convosco. Não se esqueça disso. Lembrai-vos de que visível ou invisível, parecendo agir ou dormir, Ele está sempre velando por cada um de nós, porque Ele nos ama. Há cristãos que só pensam em Deus nas dificuldades. Quando atingido por alguma desdita, só então eles rezam com toda a devoção para que Deus venha socorrê-lo. Mas quando tudo corre bem, muitos se esquecem de Deus, porque se julgam autoconfiantes. Nós cristãos somos chamados a esse testemunho. A vossa confiança não pode nascer da ignorância do perigo e nem da confiança em si mesmo. O beato prossegue dizendo que os perigos todos nós corremos. Não tem como. Por exemplo, se você entra no ônibus, existe o perigo de acontecer um acidente. Se você entrou num carro, existe o perigo de um acidente. Se você foi nadar, existe o perigo de um afogamento. Se você está mexendo com fogo, existe o perigo de queimar. Então, os perigos sempre nos acompanham. Mas, ele vai dizer assim, existem perigos que são naturais, como esses que eu disse. Não fomos nós que procuramos. Mas ele diz uma coisa, muitos perigos que às vezes estão ao nosso redor, fomos nós que chamamos. Ele vai dizer claramente, a ação do inimigo, dos demônios manhosos, que fazem com que a gente traga para próximo de nós aquilo que é um perigo e que sem perceber, de repente, a gente se envolve com ele. Quando nós estamos falando da pandemia, então, infelizmente, a pandemia está aí. Ela é um perigo. Mas não foi eu que provoquei, não foi você que provocou. Agora, quando eu me recuso a tomar as medidas necessárias preventivas de higienização, de uso de equipamentos necessários, quando eu acho que sou o super-homem, e saio andando sem máscara por aí afora, e saio indo para as baladas e etc., como se nada. Aí quer dizer, eu é que estou buscando esse perigo. Ele prossegue, você não tem fé? Quanto mais você se afasta de Deus, mais você se aproxima do nada. Vou repetir. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais nos aproximamos do nada. E quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós nos distanciamos do nosso nada. E nos aproximamos do tudo, vai dizer Santo Agostinho, e esse tudo é Deus. Eu estava lendo, não li o livro inteiro, mas
Está aí à disposição na internet, quem quiser ler, muito bonito. O Papa chama Curar o Mundo. São as catequeses do Papa Francisco sobre a pandemia. Porque esse evangelho de hoje está falando do perigo, da morte, dos riscos. E nós estamos no meio disso. Nós estamos numa barca deriva. E ele diz uma coisa interessante nessas catequeses. Ele fala que a resposta à pandemia ela é dupla. Ele fala, precisamos encontrar cura para um pequeno, mas terrível vírus que colocou o mundo de joelhos. Colocou os poderosos de joelhos. Todas as nações, sem exceção. E o Papa prossegue. Mas, em segundo lugar, nós precisamos encontrar a cura, não para um pequeno vírus agora, para um grande vírus da injustiça, da desigualdade, da marginalização. Para tirar as pessoas do meio da escuridão, dos ultrajes. Tirar a alegria do meio da dor. Cura e salvação no meio da doença e da morte. Ternura no meio de tanto ódio que a gente está vendo atualmente. E ele fala assim, que Deus nos conceda viralizar o amor, globalizar a esperança à luz da fé. E eu concluo dizendo, gente, vocês com certeza já ouviram isso, tem 3 situações, 3 nomes. Impotência, potência e onipotência. A impotência é aquilo que nós não podemos fazer. Eu sinto impotente. Diante dessa situação, eu não posso fazer nada. Então, realmente, não faça nada. Porque se fizer, vai dar errado. Você é impotente para isso. Mesma coisa, você dizer, eu vou acabar com toda a fome do mundo. Não, você não consegue. Então, você é impotente para isso. Quem consegue acabar com toda a fome do mundo se quisesse? Deus. Mas aí ele é onipotente. Nós não somos onipotentes. Então também não vamos conseguir, porque Deus, onipotente significa tudo pode. Mas existe uma coisa que você pode fazer. É a potência. Potência significa aquilo que você pode fazer. Você pode não acabar com a fome do mundo inteiro. Mas depende de uma pessoa, você pode. Você pode não consolar os corações aflitos e desesperados pelas perdas. Mas um coração você pode. Uma palavra para um amigo no momento de dor. E aí me lembro que agora o padre esteve comigo no cemitério para sepultarmos uma nossa irmãzinha ministra da Eucaristia e também missionária da comunidade. E eu, desde a porta do hospital, conversava com o marido e com o filho. E uma coisa eu percebi, não sei se o senhor percebeu, a serenidade. E o marido dizia assim, é muito duro, mas são os desígnios de Deus que não compete a mim questionar. Isso é o testemunho cristão, meus irmãos e minhas irmãs. Assim como esse barco do Evangelho à deriva, Jesus vem e coloca o silêncio. Que nós também possamos, na gritaria da nossa vida, pedir a Deus que silencie o nosso coração, para que Ele nele possa fazer morada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.